a quarta reunião da CPI das manipulações de jogos de futebol e apostas esportivas, criada pelo RQS 158/2024, para apurar, no prazo de 180 dias, fatos relacionados às denúncias gravíssimas e suspeitas de manipulação de resultados no futebol brasileiro, envolvendo jogadores, dirigentes, árbitros, empresas de apostas, enfim, corruptores e corruptos, de A a Z, sem blindar rigorosamente ninguém. A presente reunião se destina à apreciação de requerimentos, inclusive alguns novíssimos, que agradará, sem nenhuma dúvida, a nação brasileira, que tem a sua maior paixão no futebol. E caso o plenário esteja de acordo, votaremos em bloco todos os requerimentos da pauta de 3, 4, 26. A 26 saiu, desculpa, perdão. Por unanimidade. Isso não significa que ela não haverá. 33 e de 35 a 47. O senador Chico Rodrigues já acabou de falar com a gente que ele queria que não votasse o 39, que é o do L. Cadê? Está no meio aqui, o 39. Isso aí, mas aí é votação. Eles tratam de convites, convocações para depoimentos de realização de audiências públicas sobre o objetivo de investigação desta CPI. Do mesmo modo que na primeira reunião deliberativa, fizemos a proposta para que os requerimentos de números 3 e 4, embora estejam com a denominação de convocação, devem ser admitidos e enviados como convite. Aquilo que eu falei, começamos por amor, se não der por amor, vai por dor, a fim de ressaltar, então, a postura dialogal e também colaborativa de nossa comissão em pensamento unânime. Aqueles que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovada. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senador Eduardo Girão, vice-presidente, que se quiser sentar na mesa, fica à vontade, irmão. Tranquilo, tranquilo. Eu queria só lhe agradecer mais uma vez por uma reunião aqui sendo feita, a CPI cumprindo o seu papel perante a sociedade brasileira num assunto que tem assustado os brasileiros, né? Eu acho que é papel nosso também tranquilizar, é papel nosso também ter muita serenidade, porque um campeonato brasileiro, ele envolve, né, patrocínios, todo um calendário, toda uma programação, né, e como a gente sempre diz, o senhor também, é um patrimônio do povo brasileiro. Então, eu só queria, sobre o requerimento 26, que nós retiramos por unanimidade, que é um requerimento que eu considero importante que a gente tenha que enfrentar se essa CPI quer ser realmente diferente das outras que tiveram no Congresso Nacional, e eu sei que esse é o desejo do senhor. E ela não quer ser, ela vai ser. Então, ótimo. Muito bom esse seu compromisso. Que tem um deputado, tem um requerimento meu, número 26, que nós resolvemos tirar por unanimidade, pelo bom senso seu, aliás. Tiramos hoje, mas o requerimento permanece, claro, para que a gente possa pautar mais na frente, que é o do deputado federal Felipe Carreiras. Né? Um requerimento que inclusive, na época, da própria CPI lá da Câmara dos Deputados, esse assunto foi muito impactante, na época que a gente estava aprovando apostas esportivas aqui nessa casa, e denúncias que a gente tem que ter muita responsabilidade com relação a isso. E tem uma relação com o caso. Então, o que eu queria dizer é o seguinte: estamos retirando agora, com o compromisso de Vossa Excelência, que eu queria que o senhor publicizasse isso, que esse requerimento fica para uma análise posterior,
mas o senhor inclui numa agenda próxima, que o senhor vai dizer, daqui a 4 semanas, que a gente possa ouvir o senhor Mansur, que foi o secretário do governo, responsável, inclusive a matéria, capa da revista Veja, cita o senhor Mansur, que a gente possa ouvi-lo aqui nessa CPI, para depois fazer a votação do requerimento do deputado, para que nós tenhamos transparência nessa CPI tão importante para o futebol brasileiro e para o Brasil. Pois não, senador Carlos Portinho, com prazer. Primeiro, agradecer a presença de todos os nossos colegas, senador Rodrigo Cunha, senador Chico Rodrigues, todos que nos assistem, senador Cajuru, nosso presidente, senador Girão. Eu gostaria de tomar alguns minutinhos, porque eu vejo necessidade, senador Cajuru, da gente colocar algumas questões exatamente como elas são, e não como vem sendo especulado na imprensa. Concordo, plenamente. Ontem até conversamos em troca de mensagem, também conversei um pouco com o Girão. E eu até lhe pedi desculpas por um erro. Não teria nem porquê. A questão maior que me preocupa é quando a gente vê que jogam informação na mídia sem pesquisar a fonte. Perfeito. Se tem alguma fonte que pode dar alguma informação, é o presidente dessa comissão, é o relator, é o senador Girão, o senador Rodrigo Cunha, são os membros componentes daqui, né? Eu digo isso, primeiro, porque alguns veículos de imprensa e alguns veículos de mídia social, eles disseram que o áudio vazado, olha que irresponsabilidade, gente. Vamos tratar, a gente aqui está tratando com muita responsabilidade esse assunto. Então eu peço que a imprensa que cubra trate, por favor, da mesma com muita forma. Responsabilidade, porque isso é coisa séria. Ninguém aqui está fazendo chacota, como fizeram antes, inclusive, do Textor vir aqui. Exato. Fizeram chacota com as denúncias dele. Isso é chiadeira, porque é chororô do Botafogo. Mas ninguém parou para ver as provas. Exatamente. Que, inclusive, eu prefiro chamar de indícios. Assim nós definimos, inclusive, né? Isso. Indícios fortíssimos. Fortíssimos. Que só esses indícios justificariam que os órgãos que devem prezar pela integridade do esporte, e no caso do futebol é a CBF, tivesse mandado isso para o Ministério Público e para a Polícia Federal. Talvez a gente não tivesse nem aberto essa CPI. É verdade. Por quê? Foi o Ministério Público do Goiás que revelou o que a Federação, a CBF, ninguém sabia. Exatamente. Achava que era a história da carochinha. Imagina, manipulação de resultado no Brasil. Parece até que esqueceram da máfia do apito, quando não havia nem aposta. É verdade. Aqui, regulamentada. Então vamos tratar com seriedade. Olha o que alguns veículos disseram. Que o áudio vazado, o áudio que foi entregue aqui pelo Dr. Textor, seria o áudio do árbitro Klaus. De onde tiraram isso? Ninguém, primeiro, pelo nosso sigilo. Claro. A gente Os não telefones nossos dizer, estavam desligados, inclusive. A gente não poderia nem dizer. Nem dizer. Né, de quem é. Mas já que o próprio Textor que nos trouxe a prova, né, Cajuru, ele mesmo revelou, e eu acho que ele fez de boa fé, porque ele viu que estavam botando na conta de uma pessoa que ninguém disse que era o árbitro, esse árbitro, né? Então, o árbitro é o árbitro que a gente está convocando, o áudio é do árbitro que estamos convocando. Glauber, na segunda-feira. Carioca, segunda-feira agora, mesmo sendo semana de feriado, nós teremos sessão e, perdão, só para agradecer aqui o relator Romário, nosso irmão, histórico em todos os sentidos. Ele teria uma viagem, ele cancelou, porque ele quer estar aqui como relator nesta segunda-feira e vamos seguir aquela ordem que nós combinamos aqui por unanimidade. Primeiro, este árbitro, o Glauber, né? Glauber, desculpa. O duro que ele se chama Glauber, né? Glauber para mim é Glauber Rocha, né? E depois nós teremos CBF, perfeito? Depois Palmeiras de São Paulo e depois Mansur. Tô certo? Perfeito? Siga, por fineza. Desculpa, então, Portinho. Sobre ainda esse caso do áudio do Glauber, né, vamos ter a responsabilidade, porque ao dizerem que o áudio de manipulação, de venda de partida, de resultados, seria do Klaus,
seria uma grande injustiça. Total. Que eu quero deixar claro, com um dos melhores árbitros do Brasil, Também acho. árbitro FIFA, e que merece todo o respeito. Todo o respeito. Né? E estavam imputando a ele um áudio, coitado, que nunca houve. Então, vamos ter responsabilidade. A segunda questão. Nessa mesma matéria, dizia que o árbitro seria um árbitro da série C do Campeonato Brasileiro. Isso. Rapaz, de onde tiraram isso. Que é da Série C do Campeonato Brasileiro? É da Série C do Rio de Janeiro. Sim. Um pouquinho do dever do jornalista de ir a fundo. Glauber, onde é que ele está vinculado? Federação do Rio? Carioca. Ah, então é Série C do Rio de Janeiro. Ele apitou algum jogo da Série C do Brasileiro? Pesquisa lá, gente. Pelo amor de Deus, não tem o nome dele. Então, assim, por que botaram que era do brasileiro? Não existe áudio de manipulação de Campeonato Brasileiro. Vamos deixar bem claro, até o momento, ainda não existe. Né? O outro reparo que eu preciso fazer, a ANAF soltou a Associação Nacional dos Árbitros, Anota ontem. que tem eu tenho o maior respeito e deveriam, eu sempre falei que, na minha opinião, deveriam ser todos profissionalizados, ia melhorar muito a arbitragem, deveria ser uma associação autônoma da CBF, sempre defendi isso quando era advogado esportivo. Deixando isso claro, e meu respeito à ANAF, ela soltou uma nota em que ela diz que há muitas críticas ao VAR, que muitos árbitros estão ficando incomodados com as críticas ao VAR, e que ela poderia fazer uma paralisação porque árbitras mulheres não estão recebendo pago. Isso é motivo. Árbitro não ser pago é motivo de paralisação, como em qualquer categoria, o direito de greve por falta de pagamento, dentre outras medidas. Está no direito, né? Com relação e por problemas de relacionamento com a comissão de arbitragem, que a gente sabe que isso não é de hoje. Por isso que talvez a autonomia dos árbitros, a profissionalização, o órgão próprio, resolvesse isso. Mas aí resolveram dizer que seria por causa da CPI. Gente, críticas ao VAR existem desde que o VAR apareceu no mundo do futebol. Evidente. E mais do que isso, esse Senado, senador Cajuru, senador Girão, já deu uma grande contribuição para aprimorar o VAR, né? Que foi adotada após a nossa recomendação numa audiência pública com a CBF sobre o VAR, em cima de um projeto do Nelsinho Trade, né? A CBF admitiu 2 sugestões nossas aqui, uma que já estava acontecendo no mundo e ela passou a veicular as imagens do VAR no telão. Parabéns, transparência. E a segunda sugestão que era aqui, nossa, e ela disse inclusive na audiência que ela iria adotar, que é o árbitro de campo dizer para o estádio o porquê, em breves linhas, ele estava validando ou anulando um gol depois de assistir o VAR. Medida de absoluta transparência. Então, as críticas ao VAR sempre existiram, desde que nasceu. Elas levam a aperfeiçoamento, como esse Senado Federal já contribuiu na matéria. E elas nunca seriam causa, nem as críticas ao VAR, nem essa CPI, para a paralisação. Até porque não se está aqui, em momento nenhum, investigando o campeonato de 2024. Vamos deixar claro. A gente está investigando fatos passados que aconteceram. Aconteceu em 2023, aconteceu porque a Sport Radar soltou, né? Aquela relação de 109 jogos, não foi só a questão do Textor. Aliás, estamos recebendo o relatório agora à tarde. Isso é muito. E ela virá aqui, está convocada, para nos explicar, para todo mundo entender que 109 jogos. Gente, é muita coisa. Será dia 7, tá? Dia 7 de maio. Dia 7 de maio. São 109, acho que dia 7 é a CBF, né? 7 é a CBF. Aliás, só uma dúvida, por fineza. Hoje nós temos, talvez, se não for adiado, o julgamento do afastamento ou permanência do presidente da CBF, o baiano Edinaldo Rodrigues. No caso dele ser afastado, como que a gente faria
o convite para a CBF. Eu queria fazer, inclusive, uma sugestão a respeito disso. Por isso que eu estou pedindo aqui já agora. Está até anotado, eu vou deixar para o final. Eu queria só terminar, para a gente alinhar para quem nos assiste o que eles estão lendo lá fora e o que está errado do que eles estão lendo lá fora. Perfeito. Né? Então, a ANAF soltou uma nota, falta de pagamento de árbitro, péssima relação com a comissão de arbitragem, critica o Wilson Senem, que certamente aqui também será chamado, como todos os árbitros dessas partidas que tiveram alguma contestação poderão ser chamados, deverão ser chamados. Deverão. Né? Quero aqui dizer que, como advogado esportivo que militei no STJD, os árbitros sabem que, quando eles são contestados, isso é comum. Toda audiência de STJD vai ter, é frequente um árbitro lá prestando esclarecimento. Né? E eu não tenho dúvida que não serão os árbitros, por isso, que ficarão intimidados ou magoados por estarem sendo chamados aqui para prestar um depoimento, porque eles já fazem isso no STJD diuturnamente em muitos processos. Né? E eles vão ser tratados com respeito, respeitando o princípio da inocência, né? Respeitando a pessoa que virá aqui. Então, vamos deixar alguns da imprensa, se me permitem, o sensacionalismo de lado. Aqui a gente está tratando de forma responsável, porque envolve pessoas. Então, apurem, chequem suas fontes, quando quiser dar uma matéria, todos nós aqui estamos abertos e vamos tratar da vida como ela é, e não com manchetes sensacionalistas para ganhar like e dizer que é por causa da CPI isso, que é por causa da CPI aquilo. Bom, por final, era a minha última questão que eu queria colocar, é exatamente essa, presidente Cajuru. A gente já tem aprovada a convocação do presidente da CBF. Certo. Está nominado, que é o senhor Edinaldo. Certo. Se, por alguma razão, ele deixar de sê-lo, é o presidente da CBF que virá aqui. Será Rubens Lopes. Será aquele que estiver à frente. Mas, aí é que eu acho que é o mais importante. Eu não sei se a gente pode acrescer a esse requerimento, porque a CBF, ela tem uma diretoria de compliance. Sim. Que foi recém-criada. Perfeito. Que quem está à frente dela é uma pessoa que merece todo o respeito, porque foi procurador do Estado do Ministério Público no Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, doutor Eduardo Gussen, pessoa de enorme sabedoria, seríssimo. Já tive com ele outras situações. Eu conheço. Ele assumiu há pouco tempo, não tenho dúvida, foi criada essa diretoria há pouco tempo. E eu acho que ele, além do presidente da CBF, ele seria a pessoa mais adequada para vir aqui e poder nos esclarecer, inclusive, que eu acho que é a função dessa comissão, a partir do momento da aprovação da lei das apostas, que medidas estão sendo tomadas para garantir a integridade por parte da entidade que gere e que tem o dever de garantir o resultado esportivo. Né? Isso é o mais importante. Vocês se lembram que eu fiz a pergunta se antes do campeonato atletas, casas de aposta, árbitro, clubes, CBF assinaram algum documento de compliance. Eu continuo com essa dúvida e tenho quase certeza que não. Eu tenho certeza. Mas tudo isso a gente pode perguntar, inclusive sugerir a conclusão dessa CPI. E não só, senador Chico, para a CBF, mas para o governo federal. Porque eu tenho aqui um requerimento que eu acho que já foi aprovado, né? Vamos ouvir aqui o doutor Paulo Gonet, ouvir o chefe da Polícia Federal. Por quê? Porque a gente quer saber também o que o governo, como ele está se preparando a partir dos recursos que a lei das apostas estão encaminhando para esses órgãos, para cuidar da integridade do resultado esportivo e evitar a fraude no resultado. Isso é um dever do Estado. Quiseram aprovar a lei de aposta, assumiram essa responsabilidade, porque em todo o país há grupamentos táticos especializados nas suas polícias federais, ou sei lá o nome, e há no Ministério Público grupamentos especializados
só para isso. Na Alemanha, depois de 2009, do escândalo da manipulação da UEFA, dos jogos da UEFA, foi o que foi feito. E você depois não vê, pelo menos, casos em profusão, né, de manipulação de apostas. Agora, se não fizerem nada, vão deixar o campo aberto para esses aventureiros. Então, eu queria incluir a CBF, o presidente, seja ele quem for, e o doutor Eduardo Gussen, que é o diretor de compliance, para nos esclarecer essas questões. Acato. Obrigado. Senhor presidente, pela ordem, Senador Chico Rodrigues, por fineza. Senhor presidente, com respeito ao autor do requerimento, com todo respeito ao autor do requerimento, já havíamos dialogado pessoalmente, nós havíamos feito a sugestão de que no item 9, o requerimento número 39, ele fosse substituído pelo senhor Júlio Avelar, que é diretor de competições da CBF, até porque foi ele que depois na Câmara, né? Então estaria muito mais abalizado para, obviamente, prestar qualquer esclarecimento aqui na comissão. Obviamente, não quero que haja prejuízo no requerimento do senador, porque, de qualquer forma, o senador Eduardo Girão está debruçado sobre essa questão, mas a gente vê exatamente uma duplicidade, né? Então, gostaria de deixar essa avaliação aos colegas da mesa, né, para que possam decidir ou a retirada ou e a voto, Vossa Excelência poderia decidir. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, senador Girão. Quero aqui dizer que é muito válida a colocação do nosso querido senador Chico Rodrigues. Eu tenho, inclusive, um extra pauta para chamar também o senhor Júlio Avelar, mas uma coisa, como a gente diz no Nordeste, né, não elimina completamente a outra, né? Eu acredito que é importante que a gente possa ouvir também o diretor de governança e conformidade da CBF. Por que é importante esse diretor? Porque ele é que trabalha a transparência e a ética. É verdade. Então, dentro da escala, nós podemos colocar um no dia ou no mesmo dia, os dois, sem problema nenhum, mas um vai complementar o outro, assim como lembrou bem aqui o senador Potinho, que até foi aprovado também, o presidente da comissão de arbitragem. Sim, claro. O Wilson Luiz Seneme, que está aprovado também o requerimento nosso, né? Então, eu acho que a gente podia, nesse dia da CBF, chamar todos aqui para que a gente possa ouvir. É importante, porque os setores deles são importantes, que demonstrem o que é que aconteceu em cada coisa que a gente viu na sala secreta ali, e a gente vai precisar fazer questionamentos. Perfeito. Eu só quero acrescentar ao que bem colocou, como sempre, o senador Carlos Portinho, quando ele usou a palavra indícios, que foi a palavra usada por mim, com todos concordando anteontem. Agora, isso não significa que indícios não podem virar provas, perfeito? Em função de tudo o que a gente ouviu, viu, estamos lendo, a partir de hoje, as 180 páginas já à disposição de todos. Amanhã colocarei o relatório da CBF à disposição de todos. A consultoria jurídica do Senado, aqui presente com o doutor Otávio, já começa também a ver hoje as 180 páginas trazidas pelo Joe Testor, né? E todos nós começamos também a fazer esse trabalho e dar prioridades àquilo que mais a nação brasileira apaixonada pelo futebol quer saber. Perfeito? E sobre a nota de ontem da Associação Nacional, Portinho, não sei se você pensa como eu, aí eu não estou falando como advogado. Advogado, você foi o melhor advogado esportivo do Brasil. Eu já falo isso e não tenho nenhum motivo para não falar. Agora, eu estou falando com você como torcedor de futebol. Eu tenho 50 anos de carreira, sou mais velho que você e fiz 9 Copas do Mundo. Presentes. Eu não concordei com uma parte. Quando foi chamado de inconsequente o Joe Testor por dizer que árbitros manipulam resultados de futebol. Tanto que um árbitro, que já que vazou, a gente pode falar aqui, ele declarou que aos 16 minutos do primeiro tempo ele inventou um pênalti, né? Máfia do apito, que existiu e que só um juiz foi suspenso. Lembra? Só houve uma punição. Então, a Associação Nacional não pode dizer que todo juiz é santo. Tem muito juiz que é santo do pau oco.
né? Se esse juiz, como em qualquer segmento, em qualquer profissão, né? Inclusive na nossa, né? Claro, em qualquer uma. Aí, senador veneziano, o árbitro, ele vira e fala, nós ouvimos, né? Porque já que agora vazou, né? Pelo jornal o Globo, né? Ele fala que depois tiveram vários agarras com pênaltis, mas que ele não marcou porque ele cumpriu a parte dele e só não recebeu a propina que lhe foi prometida. Então, essa gravação desqualifica essa parte da nota oficial ontem. Só isso que eu queria apresentar. Não, eu só queria fazer uma parte. Você falou muito bem, né? Indícios são indícios, provas é algo um pouco mais além, né? Tem que ter maior materialidade. E eu também quero deixar muito claro para quem assiste. Existe o erro de interpretação. Existe o erro para manipulação. Sim, o em intencional. nenhum momento até aqui, e com base no que a gente recebeu, nenhum de nós afirmou Não. ou poderia afirmar que houve erro para manipulação. Não. Né? Mesmo o que nós vimos de uma divergência ou uma edição de imagem da cabine do VAR para o que foi a campo, a gente não está em nenhum momento dizendo que isso foi feito para manipular. Isso interferiu, na minha opinião, na decisão do árbitro, que lhe faltou um fragmento fundamental num lance capital de uma partida para que ele decidisse corretamente. Perfeito. Mas ainda estamos todos nós considerando grave, mas como um erro. Erro para manipulação aí vai depender de prova e não só do indício. Concordo mais uma vez. Bem, de forma simbólica, peço a compreensão de todos, vamos votar sim em todos os requerimentos apresentados? Incorporando a sugestão do Chico? Do senador Chico. Vai tirar o do Hélio? Vai tirar o... Ok. Vai tirar o do Hélio. Incorporando a minha sugestão. Não entendi. Acrescendo a pessoa... Perfeito. Então todos aceitos? Todos aceitos. Acrescendo, mas não substituindo. Não, entendi. Perfeito. Perfeito. Acrescendo. Ótimo. Cearense. E o do Glauber passou. Eu preciso falar aqui que eu amo o Ceará, porque segunda-feira eu fiz uma brincadeira que o Girão nasceu no Ceará, né, que por isso que ele não fala inglês como Portinho. Foi uma brincadeira minha, né? Claro, né? Tem muitos cearenses que falam inglês, falam alemão, falam dinamarquês, não é não? Cearense. Bem, tem aqui um requerimento extra-pauta, não é esse? Declara aprovado, senador. Então, eu declaro aprovado, então, a questão de todos os requerimentos aceitos. A questão do árbitro Glauber Amaral Muniz, eu peço aqui, eu nunca decido nada sozinho, embora tivesse o direito, o Amaral Cunha, o Glauber, o árbitro da gravação que nós temos, se os senhores concordam que no caso dele, como já houve esse vazamento, que a gente, ao invés de convidá-lo, convocasse. Qual a opinião dos senhores? Concordam? Pode ser? Então, portanto, ele está convocado para a próxima segunda-feira, dia 29. Pode ser. Vai Certo? ser uma sessão... A outra reunião será dia 7 de maio. Certo. Certo? A outra e depois dia... seguiremos... Toda semana. Não, aí nós teremos uma também dia 8 de maio, Perfeito. depois da CBF, com Perfeito. Palmeiras e São Paulo, os presidentes. Perfeito. Perfeito? Perfeito. É E isso? aí Aí 13, segunda-feira, 13 de maio, seria do que o Mansur. Romário Silva estará de volta. Hã? Aí 13 13 é seria... segunda-feira. 13 de maio que seria do Mansur. Exatamente. Perfeito. Perfeito? Só uma pergunta, essa sessão, como é que vai ser a modalidade dessa sessão de segunda-feira próxima? Começa às 3 horas da tarde. Começa às 3 horas, vai ser aberta? Como é que vai ser? Essa aberta. Você fala conversa com ele. Sim, com o árbitro. Eu atendo a sugestão de vocês. Depois do que vazou, eu não sei se ela precisa ser secreta. Acho que é importante ser secreto. Então, mantemos. Essa foi a nossa decisão anteontem, não foi? Se for secreta, não pode ter remoto, é híbrido. Só que tem uma coisa, aí ela não poderá ser remota, hein? Aí terá que ser presencial. Como é que faz? Dia 29. Hã? 29 você vai poder, Portinho?
Como é que faz? Porque é regimento. Tem algum problema? Secreta não pode ser remota. Aberta, senador veneziano, senador Chico Rodrigues? Eu não vejo nenhum problema ser porque aberta. Pode ser remota. Alguns colegas podem estar... Muito provavelmente, presidente... Se ela for aberta, ela pode ser remota. Muito provavelmente na semana vindoura, por força... Do feriado. Até em razão das duas casas estarem por anunciar as atividades semipresenciais... O Senado já anunciou, inclusive. Pois é, fatalmente, ou muito provavelmente, poucos dos congressistas estarão presencialmente. Se Vossa Excelência definir como reunião presencial, é pouco provável que nós consigamos ter número regimental para dar sequenciamento. Se Vossa Excelência achar que não há problema, e evidentemente ouvido o colegiado, para que nós assim o façamos aberta online, tudo bem. Aí vai depender da compreensão sobre o tema ou os temas. Perfeito. Se são mais sensíveis a uma exteriorização e publicização no primeiro momento ou não. Aí depende de Vossa Excelência e evidentemente, da fala do colegiado. Bom, eu sempre respeito a sua experiência, veneziano. Eu penso que um assunto tão grave como esse, na questão desse árbitro, com a gravação dele, que ele vai ter que falar para nós aqui, de qualquer maneira, qual foi o clube, qual foi o corruptor, quem que ofereceu propina, se ele já recebeu, não recebeu, tudo isso vai ser questionado. Então, aí eu te pergunto, você ausente... Não, mas aí o Gerão vai dar... Eu queria dar uma sugestão, porque eu acho que para o andamento muito bem ponderou aqui, com a sabedoria que tem o senador veneziano, experiente, eu acredito que a gente possa fazer, se todos concordarem, uma inversão. Qual? Ser dia 7? Por exemplo... Ser dia 30? A gente poderia antecipar o da CBF. Pode ser também antecipar o da CBF que estava... E deixar o árbitro para outra segunda? Deixava o árbitro para outra segunda. Que seria dia 6. Pudesse fazer. Ou tem outra sugestão também do senador Potinho. Vamos lá, senador Potinho. Não, vamos lá que eu sou o presidente mais aberto a sugestões. Não, mas aí pensando, é apenas a gente não fazer nada no dia 6 e fazer 7, 8 e 9. CBF dia 7, o Palmeiras dia 8 e dia 9 o árbitro. Se quiser fazer domingo, eu topo. Entendeu? 7, 8 e 9. O árbitro a gente faz numa quinta. Não, a gente faz um período. O horário nosso é 14 horas. Mas nesse horário nosso não tem comissão. A gente já tem dia 7 e dia 8. Sim. Dia 8, inclusive, acho que se eu não me engano, é uma quarta, não é isso? Dia 8 é quarta. Que tem um montão de comissão e a gente botou o Palmeiras. Né? Então, já botar no dia 9 o árbitro, que é uma quinta, que é um dia mais morto, né? Que não é morto porque todo mundo trabalha, mas eu digo aqui, o movimento é menor, fazia 7, 8 e 9. Eu concordo, vocês concordam? Tem um detalhe, uma informação que eu recebi agora. Qual? Dia 7. Terça-feira. Terça-feira tem uma audiência que a gente deve estar todo mundo participando aqui, que é a questão dos cassinos. Que vai ter uma ampla discussão no plenário. No plenário não, na comissão. Mas CCJ, vai começar a que horas? 10 horas da manhã? Vai começar 10. Vai começar 10 da manhã e como são muitos convidados, eu não sei se... Mas a nossa sessão pode começar às 15, 15h30? Pode, sem problema nenhum. Agora abre o plenário também, né? Estamos numa sinuca de bico, hein? Tem ordem do dia. Por que a gente não antecipa a CBF para a semana que vem? Para o dia 6? Sim. Na semana que vem. Segunda-feira agora? 29, né? Não, perdão, dia 29 dia agora. 29. Porque aí 29, faz aberta. Portinho pode? Faz aberta, faz remota. Remota. Então pode ser. Pode. Pode. Ótimo. E a gente vê o calendário e resolve as outras. Mas não mudamos a ordem, só mudamos, né? Aqui tem o requerimento do nosso querido capitão Stevenson e também do senador Gerão, que é intimar a Loterge, é o requerimento número 49. Eu coloco simbolicamente, se há concordância de todos. Havendo a concordância, aprovado. Ok? Bem, então, antes de encerrarmos, gostaria de informar que será encaminhado
aos senadores, membros e suas respectivas equipes, as normas de acesso à documentação sigilosa da CPI, definidas pela presidência. Trata-se de praxe das CPIs para preservar a integridade e a idoneidade dos documentos recebidos, considerada a sua relevância. Destaco aqui ainda que a secretaria desta comissão é responsável pelo cadastramento de todos os que poderão ter acesso aos documentos sigilosos, nos termos descritos nas normas de acesso. E não havendo nada mais a tratar, agradeço a presença de todos e todas, convidando-os para a próxima reunião a realizar-se na segunda-feira agora, dia 29 de abril de 2024, segunda-feira, às 15 horas, via remota, no caso híbrida. Perfeito? Então, tudo esclarecido. Deus saúde a todos. Agradecidíssimo. Você respirou fundo. Vamos ver como é que foi a outra comissão. Deu uma respirada aqui. É, que a